Como que o pai pode um pai pode facilitar no relacionamento dele, ou como um filho, de repente, que está vendo a gente aqui nas mídias sociais, pode entender, compreender também o posicionamento do pai, porque eu acho que a PNL também vai nos dois vieses, né? Nesse sentido, né? Como que a gente lidar com um filho que está na adolescência, e como um filho que está adolescente lidar com um paizão que está numa outra geração, que não entende ele, e que ele ou ela acha, o adolescente acha que o pai não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, ele tá por fora. Como é que é isso aí? Como é que a gente pode trabalhar isso? Ó, tem uma coisa que eu gosto muito, que eu escutei um dia, que é assim: se você tem um filho de 14 anos, ele é filho há 14 anos. E você só é pai há 14 anos. Vocês têm a mesma idade, um como filho, outro como pai. Então, se ele tem 14 anos, ele é imaturo, certo? Mas você também tem 14 anos como pai. Então, tem coisas que eu tô aprendendo junto com você. A sua tem? 4. Você só é pai há 4 anos. Você não tem experiência de pai antes disso. Então, essa é a primeira coisa, para os pais entenderem que tem momentos que você tá na mesma maturidade. Eu só sou pai há 17, a Lara faz 18 agora. Então eu só sou pai há 18, faz 18 anos que eu tô construindo um caminho de pai. Um cara que tem um filho de 10, ele é 10 anos. Então, a primeira grande sacada é entender isso, que tem uma construção junto, né? A outra é entender, que é uma coisa muito importante da PNL, que é a visão de mundo. Como é a sua visão de mundo, não é igual à minha. Que aí tem um monte de assunto aí que a gente pode falar, de família real, aquela história toda. Que a gente puxar, a gente vai. Uhum. Então, essa é uma outra coisa. E é muito legal isso que você falou, porque isso acontece. Assim, quer ver? O filho quer assistir um filme, aí ele fala: não, você é muito criança. Não, você é criança pra ir nesse lugar. Você é criança pra fazer aquilo. Tá. Aí o filho não arruma o quarto, não frita um ovo, não sei o quê. Aí o pai fala: pô, parece criança. Aí o filho fala: ué, mas eu sou ou eu não sou criança? Porque o que muitas vezes acontece? E é normal. Às vezes acontece da gente cobrar um momento, coisas, porque a gente tá olhando lá na frente. Por exemplo, ficar sozinho num lugar. Ah, não, porque você é criança, eu tô protegendo. Show? Beleza. Olha que dilema que é. Porque eu tô protegendo. Assistir um filme, depois a gente pode falar disso. Cuidado com esses filmes, jogos e séries que não são da idade. Pô, o cara estudou pra pôr a idade. Porque tem a parte neurológica, certo? E, inclusive, tem um estudo novo aí que saiu que tela, até 2 anos de idade, você dá tela pro teu filho, ele frita o cérebro. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda a tela até a criança ter pelo menos 2 anos, e depois você tem que ser assistido. Né? E aí é uma coisa que eu não... Estão falando, está sendo provado e buscando que o alto índice de transtorno de atenção de hoje é o excesso da tela no início da infância. Claro, às vezes a pessoa fala pra mim: ah, meu filho acho que ele tem déficit de atenção. Aí eu, por quê? Não, porque na hora da prova ele não consegue se concentrar. Eu falo, beleza. Aí você vê o moleque no celular concentradíssimo, no videogame concentradíssimo. E por que ele não consegue se concentrar numa prova? Às vezes o que ele tá habituado a fazer mais. Então ele tá habituado a se concentrar no celular que não para, na tela que não para. Aí eu pergunto, meio de comunicação com hiperestímulo. Isso, e aí ele pega uma professora com a lousa, lá escrevendo. Ele não tem essa paciência. Poxa, o cara jogou FIFA, jogou videogame o dia inteiro. O cérebro, que é o tal do efeito Tetris, que o cara fala até no jeito Harvard de ser feliz, o cérebro não parou ainda, lá da noite anterior do videogame. Então o cérebro ainda tá. E o cara chega lá, aí o outro, o que o cérebro faz? Não dá isso aí, não dá pra prestar atenção não, você tá muito agitado. Então, tem esses estudos, não tô falando que é isso, mas tem que tomar cuidado. O hiperestímulo num lado, e depois vai pra escola, tem que ler, tem que parar, tem que ficar sentado quieto. Então, agora, uma das grandes sacadas aí, voltando nessa pergunta, a conversa e o entendimento das ações e dos momentos. Então, o que tá pegando, por exemplo, o Luan tá entrando numa fase agora de cutucão na escola, o moleque empurra,
o outro tá namorando a outra que é amigo do outro, pô, você tá conversando com a namorada do meu amigo, aí ele chega em casa, aí ele tem idade pra isso, não tem idade pra aquilo, então é entender como é a visão de mundo dele, como ele entende, que isso a gente fala muito no e-book, que é o entender como ele enxerga o mundo que é diferente do meu, por vários motivos, né? Porque eu enxergo o mundo baseado nas minhas experiências e ele enxerga baseado na experiência dele. Então tem gente que olha e vê uma coisa, tem gente que olha e vê outra, claro. Porque as experiências dele construiu o que a gente chama de mapa, né? A representação do mundo diferente da minha. Então a sugestão, conversa, senta, entende, né? Explica. Olha, nesse momento aqui, quando eu falo para ela, não, porque você é criança, é por conta disso, disso, disso. E nesse momento é porque eu estou construindo você, quero te treinar e te construir para a vida, para o mundo. Então, às vezes eu falo que você já tem que pensar como adulto, tem que fazer como adulto, por conta disso, disso, entendeu? Não, então eu vou te explicar de outro jeito. E tem momentos que por proteção você ainda não tem idade para aquilo, entendeu? O problema, posso falar? Uhum. O problema é o pai e a mãe que fala não, só por falar não, porque é o dono da casa. Já viu essa coisa? Pai, posso sair? Não. Por quê? Porque não. Beleza. 3 minutos depois, ô mãe, não sei o quê, ô pai, não sei o quê. Aí pra sair do M que fez, não, é porque ele não tinha me explicado direito. Aí eu pergunto, você falou não a primeira vez por quê? Porque eu que mando, eu dei o poder do não e agora eu deixo. Pior do que se tivesse deixado a primeira vez. Porque aí, não, meu pai fala não, mas depois ele muda.